Graça e paz. Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, meu amado ouvinte desta live. Aqui quem vos fala é o pastor Jaime, pastor da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Estou aqui nesta noite para abençoar a sua vida com a poderosa palavra de Deus. Peço aos amados que compartilhem esta live, que eu tenho certeza que o Espírito do Senhor Ele vai falar ao seu coração nesta noite. Não será diferente. Esta será a noite da sua vitória, porque aonde a palavra de Deus chega, um milagre acontece. E eu quero que nesta noite um milagre aconteça na sua vida, na sua causa. Eu vou estar orando a Deus por você, intercedendo pela sua vida. E quero pedir nesta noite que o Espírito do Senhor venha sobre a sua vida, sobre o seu lar, restaura as suas forças, abre o seu entendimento e faça com que a luz do Senhor resplandeça na sua vida. Então que esta seja uma noite ao qual Deus irá fazer uma mudança, Deus irá fazer uma reconstrução na sua história, mas mediante o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos traz a paz, é a palavra que nos traz a existência, aquilo que ainda não existe, porque o mundo ainda estava sem forma e vazio, e a palavra de Deus foi proferida, e ali começou a haver separação, e ali começou a surgir a terra seca, começou a surgir as ilhas, começou a surgir os luminares, porque o Espírito de Deus pairava sobre a água, e ali a palavra de Deus foi dita e tudo passou a acontecer. E hoje, nesta noite, Deus fará acontecer um milagre na sua vida. Então, toma posse pelo poder do nome de Jesus. Eu quero estar orando por você. A partir de agora, coloque aí diante do Senhor a tua causa, o teu pedido, porque eu tenho certeza que Deus vai atender as nossas orações. Porque a palavra de Deus fala que tudo que pedir, crendo, recebê-lo-ei e tê-lo-ei. A palavra também de Deus nos diz que esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, temos a certeza que vamos alcançar as nossas petições. Então eu tenho certeza que nesta noite você irá alcançar as bênçãos de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que no ato do seu batismo tirou nossos pecados e foi ali para a cruz do Calvário e derramou o seu sangue para limpar a nossa consciência das obras mortas, para que a gente possamos servir ao Deus vivo. E hoje estamos aqui, ó Deus, te agradecendo por este amor e por esta revelação que foi nos dada, Senhor, para que possamos ser uma pessoa santa, irrepreensível e inculpável. Para que possamos ser justos, porque a tua palavra diz que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. E nós sabemos que o reino dos céus entrará os justos, aqueles que creram na obra perfeita e foi justificado pelo poder do nome de Jesus. Então que nesta noite, ó Pai, eu clamo por este ouvinte. Eu clamo, meu Pai, por este lar agora. Que a paz do Senhor venha sobre essa família, Senhor. Que o Senhor esteja agora, meu Pai, libertando este homem das drogas, esse homem, meu Pai, da prostituição, esse homem do alcoolismo, esse homem que está preso, meu Pai, sobre um leito agora, Senhor, vítima de uma enfermidade fatal. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor comece agora, meu Pai, dá ordem aos teus anjos, porque a tua palavra diz que os teus anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então que nesta noite os teus anjos ali possam estar tocando nesta vida, meu Pai, e lançando por terra toda obra maligna, toda obra de enfermidade, todo espírito de contenda, todo espírito de miséria, todo espírito de divisão, de confusão, meu Pai. Mas que esta seja uma noite, meu Pai, a qual esta família venha viver, meu Pai, o novo nascimento, que esta família venha receber a vitória, Senhor da glória. Então, nesta noite, vai quebrando com todas as cadeias do inimigo, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus, porque a Tua palavra nos dá garantia, meu Pai, que toda ferramenta preparada contra nossas vidas jamais prosperará, mas que nós podemos condená-lo e que nós queremos condená-lo e neutralizar, Senhor, agora
toda a ferramenta do inimigo contra nossas vidas, contra a vida de cada ouvinte agora, e fazer, ó Deus, que este homem, esta mulher tenha uma vida abençoada. Por isso eu peço que a luz do Senhor resplandeça nesta vida, neste lar, neste casamento, meu Pai, nesse namoro, meu Pai, nesse emprego, Senhor, em todas as áreas da vida do teu povo nesta noite, que o Senhor comece a operar o teu milagre, que o Senhor comece, ó Deus, a iluminar o caminho, Senhor, do teu filho, da tua filha, Senhor, deste jovem, deste adolescente. Por isso, ó Deus, eu creio, meu Pai, nesta obra, eu creio no poder da oração, e eu quero interceder por aqueles que têm me pedido oração, meu Pai, pela sua família que está, meu Pai, na miséria, que a tua família que está derrotada, que a tua família, meu Pai, que está na prostituição, a família que está, meu Pai, nas drogas, Senhor, pessoas que estão vivendo na apostasia, Senhor, dos últimos tempos. Eu peço em nome de Jesus que seja uma noite de renovação, seja uma noite de vitória, seja uma noite, meu Pai, a qual o teu Espírito, Senhor, começa a revelar no coração do teu filho e da tua filha, para que eles tenham uma vida abençoada pelo poder do nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer agora um convite. Você que mora aqui em Nova Iguaçu, Morro Agudo, Cabo Sul, próximo à igreja, eu convido a você, amanhã nós estaremos ali realizando um culto de oração. Amanhã ali só haverá oração. Nós dobramos o joelho ali, oramos, intercedemos pela nação. É um culto de intercessão, de oração. E vai ali estar conosco, nós vamos colocar a sua causa diante de Deus. E Deus vai operar, porque eu creio no poder da oração. A palavra de Deus fala que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. E Deus ali tem feito maravilha, Deus tem dado ali às pessoas grandes testemunhos, meu Pai, dos milagres. Deus tem dado ali testemunho glorioso, tem pessoas ali que têm recebido de Deus, porque nós oramos e Deus tem atendido as nossas orações. Então convido você nesta quarta, a partir das 19h30, na rua Nilton Tinoco, 475, bairro Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Amém? Então que você possa estar conosco ali, a próxima pedreira ali, a segunda pedreira, depois da faculdade Unig, vai embora, passa o posto Ipiranga, você vai chegar ali na rua Nilton Tinoco, 475. Então convido você, não perca este culto de amanhã, será um culto abençoado, a qual o Espírito de Deus vai estar ali, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede conosco, ele intercede em nossas fraquezas, ele nos ensina a orar, nos ensina a pedir. Então ali vai ser um culto abençoado, um culto avivado, onde as pessoas vão receber o milagre de Deus. Então nesta quarta-feira, eu, pastor Jaime, vou estar ali ministrando também uma palavra de oração, uma palavra de poder para restaurar a sua vida, reconstruir a sua história. Você que tem vivido grandes decepções aí no casamento, na vida familiar, na vida financeira, enfim, todas as áreas da sua vida, nós vamos estar ali buscando e orando pela esta causa. Pessoas que estão com filhos ali enfermos, pessoas que estão com os filhos precisando de libertação, nós vamos orar, porque a palavra de Deus nos diz que uma mãe estava desesperada e ali a sua filha estava ali possuída por um demônio, e esta mãe foi até Jesus e intercedeu ali pela filha, e Jesus, após ela ir até Cristo, só no fato dela ir até Cristo e se humilhar na presença de Cristo, Jesus falou: olha, pode ir que o demônio já saiu. O demônio já saiu da sua filha. Então bastou aquela mulher sair daquela zona de conforto e chegar até Jesus e clamar ao Senhor, e Jesus já falou: olha, pode ir que o demônio já saiu. Outra ocasião, um pai desesperado com uma filha doente, e esta filha doente estava ali à beira da morte. Esse Jairo foi até Jesus e de imediato Jesus não mandou ele embora, que o milagre estava acontecendo, porque ele ali ainda não tinha aquela fé no coração, mas Jesus foi com ele, Jesus estava com ele, Jesus estava caminhando com ele em direção à sua casa. E ali, quando Jesus estava próximo à casa daquele homem, veio um entregador de mal notícia e disse: não importuna o mestre que sua filha está morta. E Jesus só disse para ele: crê somente.
Então, se você está vivendo área na sua vida que você acha que não tem mais jeito, que está morto, creia somente. Amanhã vamos estar ali orando por você, vamos estar ali intercedendo pela sua vida. E eu também vou fazer pela live. As pessoas vão poder também de longe, de outros estados, vai estar participando desta oração, onde nós vamos estar dobrando o nosso joelho ali junto com a igreja e vamos orar e ministrar uma palavra para abençoar você. Amém? Então aqui diz também, nesta noite, uma mensagem que eu tenho para a sua vida, que eu vou estar aqui ministrando. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 2:12, né? Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. É uma mensagem muito poderosa, é uma mensagem que nos revela os propósitos de Deus para a sua vida. E nós temos que saber que hoje nós vivemos pela graça e tudo que Deus nos deu foi grato, de graça. Nós temos que ser grato por aquilo que Ele nos deu de graça. Por isso nós vivemos pela graça de Deus. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor é que nos revela. Então nós vamos estar aqui meditando para a sua vida, né? Porque nós não podemos saber nada do homem se não for pelo Espírito do homem. Também não podemos saber nada de Deus pelo Espírito de Deus. E aqui diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então nós vamos estar ali buscando o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai estar habitando na sua vida, ele vai estar ali limpando o seu coração, para que você conheça os propósitos de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Preste atenção nisso, igreja. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, amado, é Deus que nos revela aquilo que Deus nos deu de forma gratuita. É um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, a própria Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito de Deus, ele tem nos revelado que Deus já nos deu a vida eterna pelo poder em Cristo Jesus. Então, diz o seguinte, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é um espírito de covardia, é um espírito de escravidão, é um espírito sem entendimento, é um espírito morto por causa do pecado. Mas quando nós cremos em Jesus, a Bíblia fala que nós não recebemos o Espírito do mundo, porque Jesus foi para o Pai e Ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos revela, tudo, nos revela e nos dá o entendimento da obra perfeita de Deus. E nos mostra aqui que o Espírito que provém de Deus, para que podemos conhecer, olha bem, amado, o que nos é dado gratuitamente por Deus. E por muitas pessoas não saber, por não ter o Espírito de Deus que revela aquilo que foi lhe dado gratuitamente, eles vivem pagando pela bênção, pagando pelo milagre, porque eles não conseguem tomar posse, eles não conseguem nem dobrar o seu joelho e entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, a qual Jesus Cristo inaugurou com o seu sangue ali na cruz. Então a Bíblia fala que nós podemos entrar hoje na presença de Deus pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para limpar a sua consciência das obras mortas, para que vocês possam servir ao Deus vivo, o Deus que você pode servir em espírito e em verdade. Então eu quero convidar a você a prestar bastante atenção, que nós não recebemos o espírito do mundo, porque o espírito do mundo é escravo, o espírito do mundo é covarde, o espírito do mundo ele veio para matar, roubar e destruir, o espírito do mundo vem para usurpar os nossos direitos, usurpar as nossas bênçãos, como Satanás ali, ele roubou todo o domínio do homem quando ele levou o homem a não crer na palavra de Deus, mas crer somente na sua palavra. E quando você passa a deixar de crer na palavra de Deus para crer na palavra do homem, o homem está lhe roubando o direito que foi lhe dado gratuitamente. E aqui está dizendo, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina. Nós não pregamos aqui palavra de sabedoria humana, nós pregamos o poder que tem o sacrifício de Jesus, que iniciou no seu batismo e ali findou com a sua morte ali na cruz, as quais também falamos não com sabedorias humanas, mas que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então hoje vocês vão comparar a palavra que te limpa, a palavra que te mantém mais alvo do que a neve, a palavra que te mantém justificada, a palavra que mantém você em condição de chegar na presença de Deus, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Procura lembrar, entraremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa, te salvar. A Bíblia eu vou te mostrar aqui, que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, eu quero que você está acompanhando aí na tela. Nós vamos ler a partir do verso 25. Ó. Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Olha bem, amado. Então Deus não olha para o seu passado no momento que você se coloca diante dele. No momento que você coloca diante do Senhor e que você começa a exercer a sua fé, como muitos paralíticos, muitos cegos, muitos coxos foram até Jesus, muitas pessoas encamadas foram até Jesus, eles nem chegou a dirigir uma só palavra e Jesus já dizia, perdoados já estão os seus pecados. Lá em Mateus 9 conta a história de um paralítico que teve os seus pecados perdoados. Porque quando você entra na presença de Deus com fé, ele está dizendo aqui que dos seus pecados ele não lembra. Mas ele fala, faz-me lembrar, entraremos em juízo juntamente. Conta as tuas razões, quer dizer, conta a sua fé, fala da sua fé para que eu possa te justificar. Então a Bíblia começa a nos mostrar o mistério de Deus revelado para a nossa vida abençoada. Eu quero continuar lendo aqui em Isaías capítulo 40, a partir do verso 1, diz o seguinte, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Talvez você esteja vivendo um tormento, talvez você esteja vivendo hoje uma opressão, uma depressão, ao ponto de querer dar até cabo na sua vida, porque a depressão ela tem levado muitas pessoas ao suicídio, tem levado muitas pessoas à ruína. Mas eu tenho para você nesta noite uma palavra de consolação, uma palavra que pode dar a você o direito de entrar hoje para o reino dos céus quando você se livrar dos seus pecados. E a própria palavra de Deus diz aqui, é uma palavra profética, uma palavra revelada, no capítulo de Isaías, no versículo 2, 40, verso 2, fala, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua malícia está acabada, e que a sua iniquidade já está expiada. Quer dizer, Jesus Cristo já expiou, olha bem, amado, a sua iniquidade. Jesus já deu fim aqui nessa malícia, quer dizer, ele deu fim na iniquidade. E aqui está dizendo que você já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, porque você recebeu o perdão dos pecados pela obra perfeita de Jesus Cristo ali no batismo e na cruz. Por muitas pessoas não compreender isso, muitas pessoas hoje não se sentem capazes nem de dizer que é filho de Deus. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. 1, verso 12, que todos, um só não, quantos receberam, ele deu o poder de seres feitos filho de Deus, aos que creram no seu nome. Pelo fato de você crer no nome de Jesus, que significa Salvador, e Cristo significa ungido, se você crê no Salvador ungido, o Salvador enviado de Deus, e você passa a ter um novo nascimento, porque a Bíblia fala, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, você começa a desfrutar das bênçãos, das promessas do Senhor para a sua vida. Então a Bíblia está nos mostrando de uma forma muito clara, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios mesmo, onde eu abri a palavra de Deus. Eu quero que você esteja acompanhando a leitura no capítulo 2, só que agora eu vou voltar no verso 9. Olha o que diz a palavra. Paulo estava dizendo, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. Preste atenção nisso, amado. Deus tem preparado coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus tem preparado coisas maravilhosas para a sua vida e você, por falta de conhecimento, por falta de você não ter o Espírito da verdade que te revela o que foi lhe dado gratuitamente, você vive hoje uma vida depressiva, você vive hoje uma vida escrava do pecado. Mas o apóstolo Paulo, no mesmo 1 Coríntios, eu vou voltar agora no verso 1, eu estou lendo praticamente o capítulo quase todo, para mostrar para você o poder que tem a obra de Cristo. E Paulo dizia: e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedorias, quer dizer, palavras de sabedoria humana, né? Palavra que o homem pode ensinar, mas ele disse: olha, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, a esse crucificado, porque Jesus foi crucificado em seu lugar, por causa do pecado. Porque se Jesus tivesse tirado o pecado e não pagado com a sua morte, nós continuaríamos devedor, mas Cristo morreu em nosso lugar para nos santificar. E ele fala: e eu quando eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então eu estou aqui mostrando o poder que tem o sacrifício de Jesus, o poder de te manter limpo, o poder de manter você mais alvo do que a neve, o poder de fazer de você templo do Espírito Santo, casa de Deus, sal da terra, luz do mundo. É isso que a obra de Deus ela proporciona ao homem, mas o homem prefere continuar vivendo como escravo do pecado. Eles não estão compreendendo o propósito de Deus. Eu tenho batido nessa tecla aqui, porque as pessoas hoje, mesmo crendo em Jesus, eles continuam dizendo que eles são pecadores. E a Bíblia fala ali em Gálatas 2, verso 17, nós que procuramos ser justificados em Cristo, se nós ainda continuamos sendo pecador, continuamos sendo chamados de pecador, é porventura Cristo ministro do pecado? E o próprio apóstolo Paulo afirma: de maneira nenhuma. E no verso 21 ainda fala: não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão? A justiça provém, amado, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que te santifica. Então Paulo, ele mostra aqui, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Olha bem, amado, a sabedoria que eu estou pregando aqui é para aqueles que são perfeitos na fé, para aqueles que precisam alcançar essa perfeição na fé. E ele fala: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas olha o que Paulo disse: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Olha bem, amado, essa revelação de Deus, ela estava oculta em mistério desde a fundação do mundo, quando Cristo nos predestinou a ser filho de Deus desde a fundação do mundo. E este mistério estava oculto e Paulo estava trazendo a revelação para o povo ali, mostrando que aquilo que os olhos dele não viu, os ouvidos não ouviu e não chegou no coração, foi o que Deus preparou para que o ama, que foi o perdão dos seus pecados, para que eles pudessem entrar no reino dos céus como justo de Deus, porque a Bíblia diz que os justos herdarão os céus e os pecadores serão devorados à espada. E aqui está dizendo, olha: falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não chegou no coração do homem, são as que Deus preparou, né? Deus preparou o melhor. Deus preparou um manjar espiritual, um banquete espiritual. Mas muitas pessoas buscam somente Cristo, somente pelas coisas deste mundo. E a própria Bíblia nos ensina, eu quero que você acompanhe a leitura comigo no mesmo 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 19, que diz o seguinte, ó: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então eu estou aqui mostrando o reino dos céus,
mostrando como alcançar os céus, como alcançar as bênçãos espirituais, porque a Bíblia fala: buscai o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus quer acrescentar algo na sua vida, mas quer que você tenha um desejo pelo reino dos céus. Desejar o reino dos céus. Então olha, fala assim, ó, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas olha o que a palavra de Deus diz no livro de Salmo. Eu quero que você acompanhe comigo. Então vamos ler aqui no Salmo, se me falta a memória aqui, é 109. Ó. Vamos ler aqui, ó. Salmo 109, que diz o seguinte, ó, verso 17. Preste atenção nisso, igreja. Visto que amou a maldição, mas é o pecado, ela lhe sobrevém. E assim como não desejou a bênção de Deus, que é a graça do Senhor, ela se afasta dele. Então tem pessoas hoje abrindo mão da graça de Deus e desejando somente os prazeres deste mundo, desejando somente a maldição, porque a terra se tornou maldita por causa do pecado que Satanás colocou no coração do homem. A terra se tornou maldita. Mas hoje, se você entender, a Bíblia fala que Jesus tomou sobre si toda a maldição. Aí é fácil você entender agora. Se lá em Isaías 53 diz que ele tomou toda a maldição, ele tomou todo o pecado que estava sobre a terra. Todo o pecado que estava sobre a mente do homem. Porque o pecado ele habita não na terra em si, mas na mente humana. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11, que o sacrifício de Cristo é tão superior ao sacrifício da antiga aliança, que esse sacrifício, que é o de Cristo, ele limpa a sua consciência das obras mortas, para que você sirva ao Deus vivo, para que você possa ter a mente de Cristo, a mente do Senhor. Paulo diz que nós temos que ter, e teremos, e temos a mente de Cristo. Mas eu pergunto a você, cristão, você que se diz filho de Deus, servo de Deus, você tem a mente de Cristo? Você pode se dizer sal da terra? Você pode dizer que é filho? Porque, amado, para ser filho, temos que ser limpo de todo pecado. Porque Deus não tem filho pecador, porque pecador lá no céu não entra. Não é eu que estou dizendo, é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que lá na congregação dos justos só entra justo. Os pecadores não vão ficar no meio dos justos, nem os ímpios vai existir. Então, somente aqueles que são justificados pela obra perfeita e passa ali a viver em paz com Deus, como diz em Romanos 5. Justificado pela fé, nós temos paz com Deus. A paz com Deus é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala, seguir a paz com todos e a santificação, quer dizer, segue a Deus em comunhão, santificado, porque senão jamais verá Deus. Por isso que a Bíblia sempre nos exige de nós que nós sejamos santos. Porque foi para isso que Jesus morreu, para te tornar santo, irrepreensível e inculpável, para que você seja uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e santificada. Efésios capítulo 5, verso 25 em diante, fala do amor de Cristo pela igreja, a qual se entregou por ela para santificar a igreja com a lavagem da água pela palavra, né? Mas para fazer de você uma igreja gloriosa, uma igreja santificada, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma noiva preparada para encontrar com o teu noivo, que é Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa breve mensagem a você. E essa mensagem é o que você tem ouvido aqui através das lives, tanto lá da igreja, quanto você vai estar ouvindo e conhecendo como aconteceu a sua libertação dos seus pecados. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu só vou ficar limpo dos meus pecados quando eu morrer. Meu Deus. Quer dizer que eles vão viver a vida inteira no pecado e no dia da morte dele eles vão conseguir se livrar de todos os seus pecados? Como? Amado,
no momento que eu passei a crer em Jesus, eu me tornei filho de Deus. Eu me tornei santificado pela minha fé. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 5, verso 48. Sede santo, como vosso Pai que está no céu é santo. Deus falou para Abraão lá no capítulo 17 de Gênesis. Anda em minha presença e ser perfeito. E a Bíblia fala que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para orientar os outros. Então, eu me sinto perfeito na minha fé. Caso eu não me sentisse, eu jamais estaria aqui pregando. Como que eu vou ensinar os outros se eu mesmo não tomo posse para mim? Como que eu vou chegar lá no mundo para evangelizar uma pessoa, mandando ela sair do mundo, vir para a igreja e manter ela pecadora? Se ela está no mundo, ela está no pecado. Se ela vem para dentro da igreja, ela continua no pecado? Se a igreja hoje, o ser humano faz parte da igreja, ele é membro do corpo de Cristo, ele tem que ser limpo. Porque Jesus não é cabeça de um corpo em pecado. Bota isso no teu coração. Então eu quero deixar essa mensagem a você, para que você seja santo. Aí está dizendo, ó, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E se não desejou a bênção, ela vai se afastar de ti. E hoje a bênção está chegando na sua vida, na sua casa, que é a palavra de Deus revelada, para que você tenha uma vida de vitória. Então eu quero que você entenda isso. Talvez você está vivendo no Evangelho há anos e não tem compreendido o agir de Deus. Mas olha o que a Bíblia nos diz aqui na carta aos Hebreus, capítulo 5. Ó, vamos ler a partir do verso 11, que fala o seguinte, ó. Da qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Então, por muitas pessoas hoje se fazer negligente para ouvir a palavra de Deus, ela tem hoje buscado difícil interpretação, tem colocado a Bíblia como algo difícil de interpretar. Então, aqui está dizendo, o qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestre, quer dizer, o tempo que você está hoje no Evangelho, você já deveria ser mestre se você não fizesse negligente para ouvir. E ainda necessita que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E vós haveis feito tais como necessitais de leite e não de um sólido mantimento? Tem crente hoje com 20 anos no Evangelho, você tem que dar leitinho para eles. Porque se você der um alimento mais forte, um alimento mais sólido, ele não consegue ingerir. Ainda fica bravo, ainda xinga, ainda briga, né? Fala um julgamento horrendo, né? Por ele não conseguir compreender o agir de Deus, ainda fala que a gente está falando besteira, heresia, né? Aí diz aqui, ó, qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Até quando você vai continuar vivendo como um menino na fé? Até quando você vai continuar bebendo leite? Até quando você vai continuar bebendo leite e ainda por cima um leite falsificado? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 que nós devemos desejar como nascido de Deus o leite puro. Olha bem, amado, um leite puro, para que por ele a gente comece a crescer. A gente só vai começar a crescer se a gente beber um leite puro, não um leite contaminado. Então ele fala, qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, não para os pecadores, os quais, em razão de costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Então você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você não é bobo, você não é burro, você é inteligente, você não é cego, você não é surdo. Então ouça hoje. Se você, quando eu desligar aqui essa live, assiste ela de novo, compartilhe ela. E aqui está dizendo que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm o sentido exercitado
para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas eu ainda quero deixar mais um versículo aqui. Dá vontade de ficar falando aqui até amanhã, né? Mas não é necessário. 1 Tessalonicenses, eu quero que você esteja acompanhando comigo, no capítulo 2, fala o seguinte: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado? O Evangelho foi nos confiado dessa maneira, por isso que eu prego dessa maneira. E assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então Deus, Ele tem provado nossos corações, Ele tem nos revelado essa verdade e Ele quer que a gente pregue essa verdade. Jesus, quando abriu o entendimento dos discípulos ali em Lucas 24, 47, Ele mandou que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Coisa que ninguém prega. Pelo menos nunca ouvi na mídia aí, nas redes sociais, ninguém pregando. Muito poucos que pregam. Tem pessoas que pregam? Tem, eu conheço muitos. Mas é muito pouco, em vista das igrejas que hoje tem sobre a terra. Ninguém tem pregado às pessoas que, se ela voltar para Deus, ela tem o perdão dos seus pecados. Então, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Aí voltando lá, para encerrar agora eu estou encerrando mesmo, em 1 Coríntios, onde eu abri a leitura, eu vou encerrar aqui no versículo que nós falamos, né? No versículo 12, ó. Nós não recebemos o espírito do mundo. Quer dizer, o espírito do mundo é um espírito pecador, mas um espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quer dizer, foi nos dado tudo de forma gratuita. Só precisamos tomar posse, só precisamos crer, só precisamos obedecer à voz de Deus. Deus, quando criou o homem, Ele não criou o homem dentro do jardim do Éden. Ele criou o homem fora do jardim, depois que Ele criou o jardim, colocou o homem lá dentro. Quer dizer, Deus primeiro criou o homem e depois colocou ele no lugar de privilégio. Quem pensa que Deus criou o jardim e fez o homem dentro do jardim, não. Pelo menos na minha Bíblia diz diferente. Deus criou o homem do pó da terra. Depois que Deus criou o homem, Deus pegou o homem e colocou no lugar de privilégio, que foi dentro do jardim do Éden que Ele criou. Para gozar das bênçãos de Deus, mediante se ele fosse obediente à palavra. Mas eles ali, por não ser obediente à palavra, eles foram expulsos do jardim. Da mesma forma, Deus colocou você neste mundo para depois te colocar na Canaã celestial. Primeiro Deus criou o homem fora do jardim e depois colocou dentro do jardim. Deus colocou você neste mundo para depois te colocar no Éden espiritual, nossa Canaã celestial. Mas se você acha que vai entrar lá como pecador, vai dar ruim. Então eu quero deixar essa mensagem a você e quero que você ouça essa mensagem mais de uma vez. Se quiser saber mais, eu estou sempre aqui fazendo live, no meu Face aí tem várias lives. Lá no meu YouTube lá tem mais ou menos 280, 300 vídeos lá. É só você botar Pastor Jaime Teixeira que você vai conhecer sobre este assunto, sobre o perdão dos nossos pecados. Lá tem uma média de quase 300 vídeos que fala desse assunto. Amém? Então eu quero orar por você como um filho de Deus, como um justo de Deus, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos. Então a Bíblia fala que a oração do justo e o do pecador, Deus vira o rosto. Amém? Soberano e eterno Deus, na qualidade de filho, na qualidade de justo, pela tua obra nos tornou, a tua obra ali de Cristo no batismo, o teu plano perfeito, meu Deus, que no batismo e na cruz de Cristo o Senhor nos deu a condição de hoje ser santo, ser justo. Eu levanto esse clamor agora, que aonde estiver chegando a minha voz e que aonde chegar a minha voz, chega a revelação do Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja revelando, meu Pai. Porque o Senhor é aquele que nos unge com o Teu Espírito para que nós possamos viver, meu Pai,
as profecias, as promessas, Senhor, que foram cumpridas em Cristo. Nós sabemos que hoje uma das promessas, meu Pai, é que o Teu Espírito Santo irá de habitar no coração daqueles que, meu Pai, crê em Jesus, que venha crer em Jesus. Então que nesta noite, cada ouvinte que está me ouvindo, cada pessoa que estiver sobre um leito agora, vivendo uma acusação demoníaca, uma acusação do pecado, que eles venham tomar posse, que eles não têm pecado, porque a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne, aqueles que não olham somente pelo lado carnal, mas que olhem no Espírito, andem no Espírito, porque a Tua palavra diz em Romanos 8, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou do pecado, já nos livrou da lei da morte. E que todos nesta noite, meu Pai, e todos aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem, eles tomam posse e recebam a sua vitória. E que eles venham ser hoje um nascido de novo, como o Senhor falou para Nicodemo, que nasça de novo e nasça da água e do Espírito e viva uma nova vida, porque a Tua palavra diz que os nascidos de Deus não pecam, que quem peca é do diabo. E eu não quero ser do diabo, Pai. Por isso eu não quero viver no pecado, não quero viver pecando e não quero viver distante desta minha fé. Por isso eu peço que cada ouvinte agora venha compreender a Tua palavra, compreender os Teus propósitos e viver as Tuas maravilhas. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, vamos estar aqui trazendo lá da igreja. Vai ser um culto de oração, onde nós vamos estar orando, clamando, suplicando pela sua vida. E trazendo uma breve mensagem também que fala sobre o poder da oração. Amém? Que Deus aí esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sentimental, enfim, todas as áreas da sua vida. Deus esteja no controle agora. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus.